O tópico, Ram Lakshana, você pode anunciar de novo o nosso tópico hoje? Está ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Sim, sim. Então, o tópico é a importância do conhecimento do Bhagavad Gita para as pessoas que praticam artes marciais e as pessoas em geral, entendeu? Porque eu expliquei para ele que o Bhagavad Gita foi falado há 5.000 anos atrás para guerreiros, entendeu? Os líderes do mundo. Então, as pessoas que praticam artes marciais, que têm liderança, é muito importante conhecer o Bhagavad Gita. Tudo bem, então eu vou começar citando uma autoridade reconhecida no mundo, que é o tio do Spider-Man. Vocês entendem Spider-Man, não? Homem-Aranha. Homem-Aranha. Então, aquele Homem-Aranha, o Spider-Man, seu tio ensinou para ele que com grande poder vem grande responsabilidade. Então, por exemplo, quando um homem e mulher, quando eles produzem, vamos dizer, ou reproduzem, têm um filho, os pais têm poder, vamos dizer, absoluto sobre a criancinha. Porque o bebê não tem nenhum poder. Está ouvindo? Está ouvindo? Tá. O Brasil tem tudo, né? Esperamos que funcione. E, então, os pais têm um poder absoluto sobre os filhos, as crianças. Mas se eles mal usam, se eles usam esse poder para fazer mal a seus próprios filhos, isso é um pecado, um crime horrível. Então, assim mesmo, com artes marciais, você desenvolve um certo poder. E como o tio do Homem-Aranha disse, que com muito poder vem muita responsabilidade. Quanto mais poder você tem, mais você tem que ser inteligente, responsável, você tem que agir para o bem dos outros e nunca para o mal de ninguém. Então, como os governos, por exemplo, têm muito poder e como sabemos, existe um problema no mundo que os governos têm muito poder e agem para seu próprio bem-estar, para sua riqueza, para seu poder, e muitas vezes não agem realmente para o bem-estar do povo. Então, um governo que mal interpreta seu poder como algo para seu desfrute pessoal, algo para seu prazer pessoal, e não algo para servir os outros, isso é um governo terrível. Então, assim mesmo, qualquer poder, ele pode ser poder intelectual, que também é um poder de enrolar as outras pessoas e dar argumentos. Pode ser um poder intelectual, pode ser um poder artístico. Por exemplo, os atores, Hollywood, toda essa bagunça. Então, as pessoas que são famosas como atores, atrizes e tudo isso, ou que são cantores muito famosos, que cantam, isso é também poder. As pessoas que têm muito poder artístico têm uma influência enorme sobre outras pessoas. Então, pode ser poder intelectual, pode ser poder econômico, que as pessoas que têm muito dinheiro manipulam, têm poder sobre outras pessoas. Então, poder intelectual, poder econômico, poder artístico e também poder físico. Que pode ser uma pessoa, digamos, que sabe muito bem artes marciais, pode ser uma pessoa com muitas armas, pode ser um exército. Mas a regra geral é que nós temos que utilizar esse poder para o bem-estar dos outros,
e para nosso próprio bem-estar. E por quê? Então, alguém pode perguntar por quê? Porque devemos usar nosso poder para servir os outros, para ajudar os outros, não para explorar, não para tirar proveito pessoal. Uma boa pergunta. Então, se nós fôssemos simplesmente corpos físicos, corpos materiais, sem alma, então, como qualquer animal, todo animal tira proveito para si mesmo. E às vezes, por exemplo, quando estudamos comportamento animal, às vezes os animais se unem e brigam, por exemplo, contra um inimigo comum para seu próprio bem-estar, porque às vezes sem se unir, todo mundo vai se dar mal. Mas, em geral, cada animal se protege a si mesmo, cada animal busca sua comida, seu prazer. Então, se nós somos corpos sem alma, isso significa que somos simplesmente animais. Então, falar contra a alma, ou contra a espiritualidade, é simplesmente transformar seres humanos em bestias. E entre animais, você não pode cobrar de um animal porque você agiu em forma egoísta, porque você não pensou no seu irmão, na sua irmã. Isso é absurdo, cobrar isso de um animal. Mas quando sabemos que temos uma alma, ou que somos almas, que somos partes integrantes de um Deus, a essa altura, sim, é fácil entender porque todas as outras almas são parentes, são família. E quem ataca, quem agride, quem age, encontra da sua própria família. Uma pessoa terrível, podemos entender. Então, sabendo da alma, sabendo de Deus, que existe um Pai Supremo de todas as pessoas, que podemos entender o dever familiar de agir para o bem-estar de toda criatura. E voltando para os animais, os pobres animais, eles também têm alma. A única diferença entre você e um animal é que você tem um corpo superior. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples de um semáforo, né? Verde, amarelo, vermelho. Então, atrás, aquele vidro plástico verde, amarelo e vermelho, existe a mesma luz. Toda luz é luz branca. Porém, quando aquela luz branca atravessa um filtro, digamos, verde, sai luz verde. E atravessando um filtro vermelho ou amarelo, sai luz vermelha ou amarela. Mas atrás, as coberturas, atrás os filtros, existe a mesma luz. Assim mesmo, consciência que atravessa um corpo animal se manifesta como consciência animal. A mesma consciência que atravessa um corpo humano, sai como corpo humano, que pode ser consciência feminina, masculina, consciência de velhinho, de adolescente, de brasileiro, por exemplo, um corpo brasileiro, um corpo inglês, um corpo africano. Então, assim mesmo, atrás, aqueles filtros, a mesma consciência. Porque todos somos igualmente almas. E consciência é a energia da alma. Consciência não é um objeto material. Por exemplo, você pode tocar uma pedra, ou pode ver um fogo. Você não pode tocar consciência. Você não pode ver consciência. Da mesma maneira que você pode ver, por exemplo, uma montanha, uma casa, o corpo.
de outra pessoa. Então, consciência é espiritual, originalmente. Então, quando aquela consciência vem filtrada pelos filtros de corpos materiais, aparece como consciência material. Mas atrás, consciência é pura, espiritual. Então, entendendo isso, vocês desenvolvendo poder de artes marciais, vocês, como vocês sabem, têm uma responsabilidade de servir a humanidade e de servir a todas as almas conscientes. É uma oportunidade de serviço. Por exemplo, eu tenho uma certa posição dentro de uma sociedade espiritual, eu tenho uma certa educação e por isso eu posso fazer certas coisas, mas tudo o que eu tenho, que pode ser dinheiro, educação, ou posição, são simplesmente oportunidades de serviço, não oportunidades para dominar outras pessoas, para explorar outras pessoas. São oportunidades de serviço, de ajudar, de fazer o bem no mundo. Então, por isso, vocês que estão cultivando, desenvolvendo esse poder de artes marciais, vocês têm essa oportunidade especial de servir através dessa habilidade, esse poder. Então, basicamente, isso mesmo que eu queria dizer. Agora, se vocês tiveram qualquer pergunta sobre isso, pode perguntar. Alguém tem alguma pergunta, Cantão? Pode fazer, fica à vontade. Faça uma pergunta. Não é só uma pergunta. Como a filosofia pode ajudar a gente? Como a filosofia da consciência de Krishna pode nos ajudar a controlar sentimentos como raiva, como ira, como esse tipo de coisa? Yeah. Sim, a consciência de Krishna é um processo de purificar a alma. Por exemplo, quando você está com boa saúde, você tem vontade natural de agir no mundo. Mas quando você está doente, você não sente essa vontade, você tem outra consciência. Então, quando a alma está doente, sentimos raiva, inveja, ciúmes, crueldade. São doenças da alma. E por isso, o remédio, o remédio para isso é exatamente o processo de Bhakti Yoga, porque por exemplo, cantamos os santos nomes de Krishna, de Deus. Você pode cantar qualquer nome de Deus, qualquer língua, de qualquer religião, uma coisa universal. Então, Deus é o objeto mais puro no universo, fora do universo. Nada pode ser mais puro que Deus. E Deus está presente no seu nome, porque Deus é absoluto, não é um ser relativo. Então, quando você canta os santos nomes de Deus, em qualquer língua, em qualquer tradição espiritual ou religiosa, você está diretamente se associando com Deus. E através desse contato que você purifica. Por exemplo, quando a sua roupa está suja, você tem que botar sua roupa em contato com água. E água limpa. Obviamente, água suja não pode limpar sua roupa. Mas quando você coloca a sua roupa em contato com água limpa, a sua roupa se limpa. Então, assim mesmo, você tem que limpar sua consciência, porque raiva, inveja, crueldade, tudo isso é uma doença da alma. É uma impureza, uma contaminação da alma. E para purificar sua própria alma, para purificar sua consciência, você coloca a sua consciência diretamente em contato com
o ser mais puro do universo, que é Deus, Krishna. Então, por isso, nesta era, que, como vocês sabem, bem entendam, vivemos num mundo, eu acho que mais que meio louco. Meio louco seria muito generoso. Então, neste mundo assim, cheio de impureza, vivemos num mundo que... Eu lembro quando eu era criança, e mesmo quando no Brasil, eu lembro décadas, muitos anos atrás, que a bondade, as pessoas valorizavam a bondade. Agora é só luxúria, quem é mais sexy, quem tem mais dinheiro. Vivemos num mundo animal. E por isso, esse contato, yoga, a palavra yoga significa contato. E a palavra yoga tem o mesmo significado que a palavra original religião. Porque a palavra religião vem do latim religare, com ligamento no corpo, né, que conecta. Então, religare, ligar é reconectar. Então, a verdadeira religião não é uma tradição sectária, fanática. É o processo universal de você se religar a Deus, a fonte da sua existência. E a forma mais fácil nesta era tão assim, não sei, perturbada, é de cantar os santos nomes de Deus, porque Deus está presente no seu nome, e cantando esses nomes, você está conectado diretamente com Deus. E por esse contato, sua consciência se purifica e você desperta sua natureza eterna como alma cheia de bem-aventurança, de conhecimento. É isso aí. Depois de cantar muito, pode tomar uma guaraná. Tem uma pergunta. Dentro desse contexto de liderança e tudo mais, aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, dentro de alguns movimentos, a gente vem pensando numa proposta de crescimento horizontal. Está escutando? Você pode se aproximar um pouco para ouvir melhor? É o microfone. Acho que a gente escuta. Bem-vindo. Olá, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? Meu nome é Gabriela Azevedo, tenho 32 anos, né? Sou moradora aqui do Rio de Janeiro. Eu queria saber, dentro desse contexto de liderança, por exemplo, eu tenho projeto, trabalho, mas eu tento passar para as pessoas que eu tento sair desse posicionamento de liderança porque é uma parte muito visada e você acaba tendo responsabilidades que às vezes as pessoas te impõem a ter, não que seja de fato as suas responsabilidades. E aí a gente pensa no crescimento horizontal, onde a gente fala que todos nós somos iguais, que todos nós temos as mesmas responsabilidades, que todos nós trabalhamos juntos numa comunidade. Mas só que mesmo assim a gente ainda tem alguns posicionamentos que a gente que tem que resolver dentro desse contexto todo. Como é que a gente consegue ter uma conversa para que aquelas pessoas, porque às vezes a vaidade não é nem nossa, às vezes a vaidade é do outro, por exemplo, no caso de capoeira, às vezes a vaidade não é nem do mestre de capoeira, às vezes a vaidade é do aluno daquele grupo, que fala, não, porque eu sou do grupo tal, meu mestre é tal, porque ele já tem essa vaidade vamos dizer que no status que a pessoa imagina que existe naquele mestre. Como é que a gente faz para escapar dessa situação? Como a gente faz para não se corromper? Porque eu penso assim, que muitas coisas na vida são vaidade, a vaidade destrói a gente. Então, como é que a gente faz para que esse ego não venha nos atingir e para desconstruir essa questão de status, sendo que a gente, por exemplo, aqui no Brasil, no mundo, na verdade, a gente vive no capitalismo, né? Onde as pessoas, quanto mais elas têm, mais elas são. E a gente está nadando contra a maré com relação a tudo isso. Como é que a gente faz se a gente é um peixe contra a maré, contra toda essa população, pensando dessa forma? A gente vai sofrer muito mesmo ou tem um outro caminho assim, né? Uma outra solução? Obrigado. Boa pergunta.
Eu lembro que existe uma passagem na Bíblia que diz vaidade, vaidade, tudo o que é vaidade. Então, eu acho que vocês dizem em português, diga-me com quem você anda. Não, como vai ser ditado? Que Diga com quem anda que direi quem é. Então, a associação é muito importante, porque nós temos uma tendência inevitável como pequenos seres. Temos uma tendência de assimilar as qualidades das pessoas com quem vivemos, nos associamos. E por isso, claro que às vezes temos que trabalhar com muita gente, mas temos que escolher com muito cuidado nossos verdadeiros amigos, nossos íntimos, as pessoas que realmente são achegadas e com boas. É por isso que nós que tentamos praticar vida espiritual e desenvolver as qualidades e superar a vaidade, sabemos que é necessário que nós nos associemos com outros espiritualistas, praticantes espirituais. E isso chama-se em sânscrito satsanga. Não sei se vocês ouviram esse termo, satsanga, que significa associação com outros espiritualistas, pessoas que são sérias, que estão pelo menos tentando superar sua vaidade, que têm valores apropriados. É isso mesmo, porque o mundo é exatamente como você disse. É a batalha dos egos, batalha das vaidades. Porém, as boas notícias são que neste mundo também tem gente sincera, tem gente assim tentando, sinceramente, purificar sua consciência, superar a vaidade. E temos que desenvolver amizade com boas pessoas, com boas almas. E eu lembro que quando eu estudava na Universidade de Harvard, e às vezes eu ia, porque Harvard está na área de Boston, cidade de Boston. Eu lembro quando estava lá, meus amigos brasileiros gostavam, brincavam, chamavam a cidade de Boston. Mas, então, na cidade de Boston, tem um rio bonito, e um lado do rio é Boston, outro lado é Cambridge e Harvard. Então, quando eu voltava de Boston para Cambridge, para Harvard, eu atravessava uma ponte antiga, um ponte antigo, com uma placa que eu achava, assim, muito sábio. Essa placa disse que, em inglês seria, eu vou traduzir para português, a comunidade dos sábios é o bem-estar do mundo. Em inglês seria the community of the wise is the welfare of the world. Soa bem em inglês. A comunidade das boas almas, a comunidade da gente sábia, essa comunidade é o bem-estar do mundo. Então é muito importante que gente boa, que almas boas se associam entre elas, que têm comunidades, sociedades de pessoas sinceras, e assim tiramos muita força. Como, por exemplo, vocês que estão praticando capoeira, obviamente, seus estudos, sua prática serão muito mais efetivos em uma escola onde vocês têm associação com outros praticantes, com mestres. E, por exemplo, se você fica em casa completamente sozinho e você tem um vídeo de capoeira e tenta praticar sozinho, obviamente não vai surtir o mesmo benefício. Então, assim mesmo, como tem, por exemplo, a escola de capoeira, tem também a escola de prática espiritual.
escola de boas almas, comunidade de boas almas. E eu acho que é só assim mesmo que podemos superar todo o veneno, essa associação tóxica no mundo atual. É isso aí. Outra pergunta? Queria saber sobre a força física e a força espiritual, como ela deve ser usada. Como usar a força física e a força espiritual? E a força espiritual. Bom, a força espiritual usamos primeiro, como se diz, a caridade começa em casa. Então, nossa força espiritual devemos usar primeiro para nos manter no plano da sanidade, no plano da bondade, da virtude. E tentar ajudar outros. Por exemplo, agora estou falando com vocês e falando com outra gente, por outra mídia. E de boa vontade, de boa fé, tentando servir, tentando dar uma força, se posso. E vocês também, que todos vocês têm algo de sabedoria, e vocês devem também compartilhar sua sabedoria com outros. E sobre a força física, obviamente, para proteger os inocentes. E se você é inocente, para se proteger a si mesmo. O aluno é eterno. E quando ele recebe o nome de mestre, como proceder? Sim. Como proceder? Sim. Ele é chamado mestre. Sim. Porém, sim. Essa altura desse nome, mestre, como tem que ser visto por quem carrega Sim. esse nome? Eu diria, em geral, em qualquer campo de atividade humana, que uma pessoa pode ser legitimamente chamada mestre quando essa pessoa adquiriu um nível de competência, talvez não de perfeição, mas um nível de competência em certa atividade, pode ser capoeira, pode ser bhakti yoga, pode ser natação, e que a pessoa tem a capacidade e a vontade de ensinar efetivamente. Competência e de em si mesmo, e também capacidade e a boa vontade de ensinar para os outros. E nesse momento, uma pessoa pode ser chamada mestre em qualquer disciplina. E também posso adicionar um pontinho aqui, que no campo espiritual, para ser chamado mestre espiritual, uma outra qualificação necessária é que a pessoa entende muito bem que eu não sou melhor que os outros. A compreensão de que todos somos iguais. Só que agora, por exemplo, eu aprendi algo, estou compartilhando, estou ajudando aqueles que ainda não aprenderam. Por exemplo, se eu vejo um bom filme, que eu gostei demais, eu acho que tem uma boa mensagem. Então eu falo para meus amigos, você tem que ver esse filme. Eu não sinto que eu sou melhor que eles, meus amigos, simplesmente porque vi o filme antes deles. Simplesmente eu estou querendo compartilhar. Mas não assim com, eu sou melhor que você que já viu o filme. Isso seria absurdo. Então, assim mesmo, toda alma é igualmente uma parte integrante de Deus. E toda alma tem dentro de si esse conhecimento espiritual
Então, o fato, por exemplo, que uma alma aprendeu ou assim antes, não significa que ela é melhor que a outra alma. Simplesmente que aprendeu e está querendo compartilhar. Por exemplo, os pais com os filhos. Os pais, vamos dizer, já estudaram, já sabem algo do mundo, inclusive como falar, por exemplo, português. E a criancinha não. Mas pais amorosos, bons pais, nunca pensam, nunca sentem que somos melhores que nossos filhos. Ao contrário, os pais sentem, bons pais sentem que queremos servir os filhos, que tudo o que fazemos é para o bem-estar dos filhos. Pais amorosos realmente sentem que os filhos são mais importantes. É por isso que bons pais fazem sacrifícios pessoais para o bem-estar dos filhos. Então, um mestre espiritual autêntico, exatamente aquela alma que já entende que não é melhor que outras almas, simplesmente por boa fortuna aprendeu alguma coisa e está querendo passar esse conhecimento para outras almas. Pessoal, uma pergunta? Tudo bem? Tudo bem, todo mundo está satisfeito, Tiradema? Obrigado, paga na caixa. Obrigado a vocês, tudo de bom para vocês e até logo. So, that's the end.